Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora para mais um módulo do nosso curso da NR5 sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vocês já passaram aí por uma etapa onde identificaram todos os agentes de riscos que estão presentes no ambiente, fizeram algumas atividades práticas, por exemplo, de elaboração de mapa de risco, e agora nós vamos para uma outra etapa, onde também requer um pouquinho da sua atenção, principalmente porque a gente precisa baixar uma danadinha de uma estatística de acidentes que ainda continua muito alta, muito grande no nosso país. Neste tópico, nós vamos falar sobre as noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes da exposição aos riscos existentes na empresa. Pode parecer besteira, né? A gente está repetindo o que é acidente, o que é doença, mas eu tenho um pouquinho de experiência com todas as turmas que eu já atendi e muitas vezes as pessoas não sabem definir o que vem a ser um acidente e uma doença do trabalho. A gente escuta muito, né, o trabalhador dizer que durante a sua jornada de trabalho, durante seus anos naquela empresa, nunca sofreram nenhum acidente. E no final das contas, depois que a gente explica, né, toda a questão de conceito, quando a gente busca mais informação do que aconteceu com ele já em alguns momentos, ele consegue finalmente identificar que naquela hora foi um acidente do trabalho ou que alguma doença que ele teve ou tem pode ser considerada uma doença ocupacional. Isso porque as pessoas não conhecem, né, o conceito do que vem a ser acidente do trabalho. A legislação que trata sobre a definição desses conceitos e até mesmo sobre os benefícios que o trabalhador pode ter diante de uma situação de acidente ou doença é a Lei 8.213, que foi lá criada em 1991 pelo Ministério da Previdência Social. Quando vocês acessarem o link que está disponibilizado lá no AVA, você vai ser direcionado para esse site, onde você tem lá toda a legislação. Nós vamos tratar um pouco mais sobre essa legislação no módulo seguinte. Né? No momento, a gente vai ficar com a questão dos conceitos para que o trabalhador realmente entenda em que momento a segurança falhou, em que momento o acidente ou a doença aconteceu. Então, veja bem, é comum a gente chegar na empresa, chegar nas turmas, por exemplo, uma turma de eletricista. Eu chego numa turma de eletricista e faço a pergunta: alguém já se acidentou aqui nessa sala? Um ou outro levanta a mão, eu peço para contar como é que foi o acidente, então eles começam: caí da escada, levei o choque, me queimei. Então, uma série de consequências aí que eles vão explicando. Terminou de explicar, né? Pergunto novamente: tem certeza que vocês nunca sofreram acidente no trabalho? As mesmas pessoas que não levantaram a mão da vez anterior confirmam: não, nunca me acidentei. Aí eu resolvo mudar a pergunta. Eu chego na turma e faço: alguém aqui nessa turma já levou um choque elétrico? Nossa, então imagine, né? Todo mundo levantando as duas mãos, as duas pernas, porque eles muitas vezes levam choque elétrico várias e várias e várias vezes ao longo de sua vida. Só que esse tipo de trabalhador, ele considera que o choque elétrico é uma situação normal para um eletricista. Não podemos imaginar que é uma situação normal quando você leva um choque, quando você sente uma dor, quando você sente uma queimadura. Então, o que é esse normal? O que é isso? A gente não pode tratar as situações de riscos dessa forma, achando que é normal. A gente tem que ficar muito atento, né, para justamente não banalizar certas situações e deixar de fazer as prevenções. Se não conseguiu prevenir até o momento, já que o acidente aconteceu, então tomar alguma medida de controle para prevenir daqui para frente. Então, o que eu trago com essa pergunta é
o cuidado do trabalhador, né, para ele observar conceitos que, como está na legislação, e inclusive eu coloquei aí para vocês um link da Lei 8.213, vocês vão ter lá a legislação completa. O que as pessoas não têm o costume é de estar lendo esse tipo de legislação, esse tipo de lei. Então, assim, muitas vezes desconhecem o que realmente é, né? O que é verdade, o que é inferência, então não sabe direitinho como fazer essa relação. Então, eu trago basicamente esse conceito aí de acidente do trabalho, que é todo aquele que ocorre quando o trabalhador está a serviço da empresa ou de empregador doméstico, né? Ela teve algumas mudanças, mudou um pouquinho o texto, mas nada demais, só incluiu essa aí em relação ao empregador doméstico, porque é outra coisa que nós temos secretárias, babás, né, diaristas que fazem serviços na nossa casa e a gente, naquela hora, a gente está sendo o empregador, porque a gente está tendo um serviço e está remunerando essa outra pessoa mediante um pagamento. Aí está configurado a relação empregador-empregado. Então, a legislação também se aplica para eles, né? Aí, se o trabalhador está a serviço da empresa, prestando serviço em qualquer lugar, mesmo dentro do estabelecimento ou fora do estabelecimento, e ele sofre uma lesão corporal, então ele sofreu um acidente do trabalho. O choque elétrico, será que não é uma lesão corporal? Claro que é. Quem trabalha no escritório muitas vezes pensa que não tem riscos de acidentes, mas você pode se cortar com um papel, você pode se furar com um grampo, você pode escorregar ou tropeçar naquela fiação que está no meio do caminho. Tudo que lhe traz uma lesão, tudo que lhe traz uma dor, tudo que traz uma ferida, ela é chamada de lesão. Nós temos a lesão corporal e nós temos também a perturbação funcional. Nesse momento, lembrem-se, aconteceu a lesão corporal ou a perturbação funcional, a gente chama de acidente do trabalho. Claro que algumas lesões podem levar à perda de redução, perda da capacidade do trabalho ou até mesmo à morte. Tá claro aí a questão desse conceito? Mas eu sei que vocês ainda estão com um pouquinho de dúvida. Dúvida quando chega aqui na perturbação funcional. O que é essa perturbação funcional? Porque a lesão é fácil da gente identificar. Sai sangue, machuca, fica roxo, quebra, corta. Mas a lesão psicológica, uma lesão interna, uma lesão que traz outros impedimentos, nem sempre a gente consegue enxergar. Então, a perturbação funcional, ela trata-se de um dano permanente ou temporário de alguma função vital ou do funcionamento normal de algum órgão, que vai desde os aspectos psicológicos, cognitivos ou social. E aí nós temos também alguns exemplos, né? Uma perda de visão transitória, uma perda de prejuízo à memória, uma alteração da sensação de fome, um prejuízo na fala, perda de movimentos, mesmo que seja aquela perda de movimento temporário. Eu torci, coloquei meu pé no gesso, né? Tá lá uma perda de movimentos temporários, prejuízo na audição, prejuízo das vias respiratórias. Então, você está comprometendo uma parte do seu corpo, você está comprometendo um órgão do seu corpo, né, do seu organismo, de forma temporária ou de forma permanente. Se a gente começar a ter essa definição, esse conceito bem claro, a gente vai começar a lembrar que naquele dia, aquela situação, aquele fato que aconteceu, pode ser considerado um acidente do trabalho. E a gente deixou para lá. A gente não informou a ninguém, nós não procuramos o setor de segurança, não procuramos um ambulatório, porque, na verdade, a ideia desse conceito, a ideia de você prestar atenção nisso aí, é para você saber que se houve um imprevisto, se houve uma parada no seu horário normal de trabalho, se houve essa lesão,
Você precisa comunicar, porque a gente precisa encontrar a causa. O que é que está levando a este acidente? Ou o que é que está levando a essa doença? Se eu conseguir encontrar a causa, eu vou agir, eu vou criar medidas de controle em cima dessa causa para que ela não aconteça novamente. Se eu não trato disso, se eu não comunico, né, internamente, por exemplo, pode ser só uma comunicação interna, se eu não comunico, vai acontecer uma vez, duas, 10, 20, vai acontecer várias vezes aquela mesma situação, até esse acidente com lesão aparecer. E aí, tá lembrado quando vocês pensam assim, eu sabia que isso ia acontecer, né? Acontece alguma coisa, aí você, na sua mente, ou você pensa ou você fala, eu sabia que isso ia acontecer. Por que a gente pensa dessa forma? Por que a gente tem essa sensação? É porque nós já vimos aquilo acontecer várias vezes e não ter a tal da lesão, e ter o quase acidente, e ter o incidente. E a gente deixa passar, e a gente não dá valor, né? E a gente não busca nada para melhorar ali aquela situação. Nós temos, então, algumas classificações para registros internos, né? Que são os acidentes típicos, aqueles que ocorrem quando o trabalho está sendo desenvolvido, né? Voltando para o exemplo do eletricista, se ele levou um choque, a gente vai classificar como acidente típico. Nós temos o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre quando você está a caminho da empresa, saindo da sua casa a caminho da empresa, ou saindo da empresa de retorno à sua casa. Tem algumas variáveis aí no meio que daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho, né? E temos também nessa lei a doença ocupacional, que são as doenças causadas pelo tipo de trabalho ou pelas condições do ambiente. Outros requisitos, outros acidentes também podem ser listados como acidente do trabalho. Toda vez que eu falar assim, pode ser considerado acidente do trabalho, pode ser considerado doença do trabalho, porque na legislação previdenciária nós temos os benefícios que quem se acidentou ou quem adoeceu por conta do trabalho tem alguns direitos que aquele outro trabalhador que não foi, né, não passou por isso de forma relacionada ao trabalho, que ele não vai ter esse direito. Nós vamos deixar mais uma vez isso daí para o próximo módulo, tá? Mas vocês vão entender bem direitinho por que a gente precisa diferenciar. Mas voltando aqui para o que realmente é acidente ou doença do trabalho, né, em relação a conceitos, nós temos também os acidentes sofridos pelo segurado no local e no horário de trabalho, quando ele vem, né, quando ele é uma consequência de um ato de agressão, de uma sabotagem, né, do terrorismo. Nossa, ato de agressão, briga mesmo, né? Já pensou, dois colegas de trabalho se desentendem por qualquer motivo, e trocam tapas? Saiu ferido, é acidente do trabalho. Você tem que primeiro socorrer esse trabalhador, fazer o atendimento médico, para depois tomar as medidas cabíveis de forma trabalhista. Mas em relação à saúde dele, todo o procedimento vai ser o mesmo, né? Se feriu, vamos levar a um posto de atendimento, a uma UPA, ao hospital que atende pelo plano de saúde e por aí vai. Ofensa física intencional relacionada a disputas no trabalho, ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiros ou de companheiro de trabalho. Esse item ele vem explicando da seguinte maneira. Você está no escritório, você está numa sala e de repente a lâmpada queimou. Aí você tem que chamar um eletricista para trocar a lâmpada. Esse seria o procedimento mais adequado. Mas digamos que o eletricista da sua empresa está fazendo um outro serviço. Você vai em uma almoxarifada, traz a lâmpada e você mesmo tenta trocar essa lâmpada. Mas como você vai trocar essa lâmpada? Vai acabar usando aquela sua cadeirinha, sobe,
trocar a lâmpada porque você precisa trabalhar, você quer agilizar sua produtividade, sua produção, você quer terminar seu serviço. Aí sobe na cadeira para colocar a lâmpada. Opa, nesse momento caiu. Eu já escutei, né, de uma empresa que eles não iam considerar acidente do trabalho porque foi uma negligência ou até mesmo uma imprudência desse trabalhador. E, na verdade, estando dentro do ambiente de trabalho, isso não vem em conta. Negligente por quê? Porque ele não era o eletricista e ele sabia que a empresa não deixava fazer isso e mesmo assim fez. Ele foi negligente. Imprudente porque ele subiu numa cadeira, sabia que podia ser perigoso, mas achou que podia dar certo. Se acidentou. É acidente do trabalho do mesmo jeito. E se for a imperícia? O funcionário não é daquela área, não é daquele setor, não tem uma formação específica para tratar daquela máquina, fazer aquela atividade, e mesmo assim ele faz e se acidenta. Poxa, foi uma imperícia dele. Como eu já falei, você pode tratar em relação aos aspectos trabalhistas em um outro momento. Em relação à saúde e segurança, isto pode ser considerado acidente do trabalho e ele tem que tomar os trâmites iguais a qualquer acidente. Fazer o registro interno ou registro no órgão oficial, que é através da CAT, da Comunicação de Acidente do Trabalho, fazer a avaliação, a análise, né? Isso posteriormente, né? Porque enquanto isso, socorrer a pessoa para o hospital ou no ambulatório para fazer toda aí ter o cuidado, né? Fazer sanar as dores, sanar as feridas que foram criadas por conta desse acidente. Temos também ato de pessoa privada do uso da razão, né? Aquelas coisas meio loucas que às vezes a pessoa entra no ambiente e sai atirando em todo mundo. Esse pode ser um exemplo. E situações de desabamento, inundação, incêndio ou outros casos infortuitos, né, que a pessoa está no local de trabalho, foi coisa da lei da natureza e tudo mais. Não tem problema. Foi a lei da natureza, sim, mas é acidente do trabalho também. Olha só, separei lá no ambiente virtual um vídeo sobre acidentes diversos. Ele é bem rapidinho, mas vocês vão ver como as pessoas agem. Às vezes a pessoa não tem o equipamento adequado para trabalhar e mesmo assim tenta realizar a tarefa, né? Não teve o equipamento, aí já vai ser uma responsabilidade da empresa. Mas nesse momento eu quero que vocês observem esse videozinho rápido sobre acidentes diversos. Algumas situações podem ser até engraçadas, mas vamos observar como acidente, tá? Para a gente tirar uma lição daí. Não vamos achar que é uma pegadinha, né? Não vamos achar que são vídeos engraçados, porque é acidente e alguém sentiu dor quando passou por aquilo ali. Então, dá uma paradinha agora, vai lá no teu ambiente virtual e acessa esse vídeo sobre acidentes 1. A Lei 8.213, ela também especifica algumas situações que ocorrem quando você está fora do estabelecimento da empresa para serem classificadas como acidentes ou doenças do trabalho. Então, é interessante vocês saberem que o acidente é sofrido pelo segurado fora do horário, fora do local, ele é acidente do trabalho quando ele está realizando, né, alguma atividade, algum serviço sob a responsabilidade da empresa, em alguma situação até mesmo de emergência. Na prestação espontânea, de repente acontece alguma coisa na empresa, uma situação de incêndio, uma máquina que quebra, né, um vazamento, e ele mora perto e ele vai lá para ajudar, porque ele sabe fazer o serviço, então ele vai lá para ajudar, mesmo que não tenha essa autorização da empresa, ele pode ser considerado como acidente do trabalho. Nas viagens, muitas empresas encaminham seus funcionários para fazer cursos ou consultorias nas unidades que ficam em outros estados.
a regra ela vai continuar a mesma em relação ao acidente de trajeto. Então, se ele está trabalhando numa outra cidade e faz um deslocamento da empresa, né, daquele estabelecimento, daquele endereço, até o seu local de apoio, seja uma pousada, seja um hotel, seja a casa de uma pessoa conhecida, isso também será considerado acidente do trabalho. E se ele estiver dentro do estabelecimento e o acidente acontecer, né, nessa outra unidade da empresa, aí vocês já sabem que não tem para onde fugir, é caracterizado como trabalho. E em relação a esse acidente de trajeto, que é o que está aí nessa letra D, o que é que a pessoa, o que é que o trabalhador precisa prestar bastante atenção? Na verdade, tá? Em relação à letra C, quando você está em viagem, e na D, em relação ao percurso de sua casa para o trabalho, ou trabalho para casa. Você tem um horário de trabalho, um horário onde você tem que estar na empresa, onde você vai bater ponto, né? Onde você vai ter o seu horário de intervalo e depois você vai largar, você vai sair dessa empresa e fazer novamente o registro da sua saída. Você tem um tempo que geralmente você gasta para chegar no seu endereço. Se você mora a 10 minutos da empresa, então esse tempo vai ser de 10 minutos. Você mora a 2, 3 horas, esse tempo vai ser de 2, 3 horas. E também você tem um caminho a percorrer. Então, tanto de ônibus como de carro ou qualquer um outro tipo de locomoção, conforme aí descrito, tanto na letra C como na letra D, né? Qualquer tipo de locomoção, inclusive de propriedade do funcionário, ele tem um caminho que ele percorre. Para ser considerado, para ser caracterizado como acidente de trajeto, o trabalhador, o acidente tem que ocorrer neste caminho. Ele não pode estar alterando o seu caminho. Ele não pode morar num determinado bairro, trabalhar em outro bairro mais próximo, por exemplo, que os dois se localizem na Zona Sul e o acidente acontecer numa área que é considerada Zona Norte, que não passa nenhum tipo de linha de ônibus por ali para fazer retorno, né, ou coisas desse tipo. Então, para que vocês não tenham também nenhum problema futuro em classificar como acidente de trajeto, né, caso aconteça, é interessante vocês manterem na empresa o registro atualizado do seu endereço. Às vezes a pessoa se muda, vai para um endereço totalmente diferente e esquece de informar a empresa, o que gera, né, nas pessoas do RH ou no setor responsável para fazer esse cadastro, para listar essa informação, né, gera uma certa desconfiança. E às vezes o trabalhador acaba ficando chateado porque pensa que o seu colega de trabalho, né, está o acusando de que é mentira, que aquele acidente não aconteceu. Mas, na verdade, não é questão de acusar se é mentira ou não. A questão é que a gente tem um trajeto e hoje com esses aplicativos de mapa é muito mais fácil a gente poder saber quais os trajetos viáveis para chegar nesse local. A gente faz a comparação com a ficha do funcionário, né, o endereço que está lá determinado. E, infelizmente, se essa ligação ela não bate, então a gente não vai, né, fazer esse cadastro no INSS, não vai fazer essa CAT. Lembrem-se, próximo módulo a gente vai tratar especificamente dos benefícios da legislação trabalhista e aí vocês vão entender direitinho porque a gente precisa analisar bem e caracterizar ou não como acidente de trajeto, como acidente de trabalho ou como doença. Também existem as situações quando você está nos períodos determinados para fazer as suas refeições, os seus descansos. Isso também pode ser considerado acidente do trabalho. Então, assim, um local de refeitório, um local de banheiro, precisa atender todas as condições de segurança, né, de qualquer área dentro da empresa, para que não haja nada, né, que venha a trazer algum problema aí para ambas as partes.